sou Berg e esse é mais um episódio de Berg's Podcast, onde tratamos sobre tudo um pouquinho, principalmente da paternidade, sobre os pais surtados, sobre o pai surtado. E eu queria falar um pouquinho nesse episódio sobre máscaras de oxigênio. A gente, às vezes o socorro vem, né? As máscaras caem, as máscaras de oxigênio caem e quando menos esperamos. Um acidente aéreo, né? Quando o avião passa por uma turbulência mais pesada, onde corre o risco de despressurizar a cabine ou existe a despressurização, as máscaras literalmente despencam do teto, né? E eu precisei de uma máscara de oxigênio um tempo desse, umas 2 semanas, 3. Eu estou enrolando demais, na verdade, para gravar esse episódio. Umas 3 semanas eu passava por uma turbulência, por um acidente muito grave, um acidente aéreo, vamos colocar assim. E no meio daquele caos, né? No meio daquele inferno que eu estava passando no momento, eis que cai no meu colo uma máscara de oxigênio, que pensei eu, será que eu uso? Mas essa máscara era tão a minha cara, ela tá tão descrito a maioria das coisas que eu estava passando no momento que não tive como não usar. Na verdade, essa máscara é um texto de um cara chamado Raphael Stein, que lida bastante com a questão do luto, e é um cara fenomenal, um cara super simpático, super camarada. Já troquei algumas mensagens com ele, e esse cara, ele escreveu, né, ele tem um blog que ele escrevia cartas para sua filha, né? Não vou contar a história dele aqui, eu acho que é legal quem se interessar ir atrás do Raphael Stein. Posso deixar na bios o endereço do blog dele, né? Cartas para Maria. E ele escreveu um texto que eu vou ler um pedaço aqui, que é justamente isso: máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Se você não consegue respirar, você não vai conseguir ajudar ninguém. É simples, é fácil. Não, nem sempre é. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras e coloque-a sobre o nariz e boca, ajustando o elástico em volta da cabeça. Respire normalmente. Depois auxilie a criança ao seu lado. Ele coloca, depois desse parágrafo, como foi difícil para ele entender a importância de colocar a máscara primeiro nele para depois colocar a máscara em seus filhos. Ele perdeu a esposa, né? E naquela ânsia do pai de tentar ser o provedor, ser presente, ser o homem, né? Ser forte pelos filhos, né? Normalmente é o intuito que o pai tem, de ser forte, de fazer tudo isso pelos filhos. A gente esquece de estar bem. A gente esquece de se cuidar, de respirar. A gente esquece de descansar. A gente esquece de estar bem, de procurar estar bem. E o texto dele é magistral, na minha opinião, é magistral. E refletir exatamente muito do que eu estava passando. Eu, como pai, tenho aquela necessidade de estar presente, de estar bem, de estar sempre ali, me fazendo útil. Mas e quando
É verdade. Eu cheguei na situação de. Eu falo que eu desmoronei numa determinada data. Eu literalmente. Eu perdi noção do quem eu era. E quando eu falo perdi noção, não é que. Ai, você teve uma síncope, um surto psicótico. Não. Eu simplesmente cheguei num momento que eu não sentia nada, eu não conseguia entender nada. Era uma coisa tão louca que a sensação realmente que eu tinha desmoronado naquele momento, que eu não era nada. Literalmente eu não era nada, naquele instante eu não era nada. Você fala, porra, Berg, mas que exagero. Bem, cada um sabe da sua dor. E naquele momento, pra mim, não era nada. Mas alguns anjos, né, algumas máscaras foram jogadas na minha direção. E esse texto dele foi uma das máscaras mais importantes que eu recebi naquele momento. Tem algumas frases. A primeira é: se você não consegue respirar, você não vai conseguir ajudar ninguém. A segunda frase que me tocou muito no texto dele é: precisei passar por cima da crença. Precisei passar por cima da crença. Se eu pensar primeiro em mim, serei egoísta. Ou pior, pensarão que sou egoísta. Cara, é foda e é verdade. O pai, quando para pensar nele mesmo, não tô falando, existe realmente pai egoísta, tem pai aí que é fogo, mas vamos colocar assim, um pai que tem a paternidade como algo sublime, ele tem esse problema em pensar primeiro nele em determinados assuntos, né? Ou seja, se ele pensar nele primeiro no seu bem-estar, nossa, como ele é egoísta. E você tem sentimento pra você mesmo, né? Como eu sou egoísta, meu Deus, como que eu vou fazer uma coisa assim pra mim, pro meu bel prazer, ou seja, pra eu estar bem, e não vou colocar primeiro o meu filho, né? Cara, e ainda tem o medo das pessoas, realmente, o que elas vão pensar? Jesus, nossa, e se eu não demonstrar, né? Fica aquela preocupação em mostrar para as pessoas que você não é o primeiro, você coloca o seu filho, a sua filha em primeiro lugar. Cara, outra parte do texto dele que, foi uma porrada. Pensei no futuro. Para ser o homem e o pai que quero ser para meus filhos, preciso começar por mim. Vou puxar uma das máscaras, colocar sobre o nariz e boca, voltar a respirar normalmente e depois auxiliar os meus filhos. E por último, eu acho que a última frase do texto: e o melhor que eu posso fazer pelos meus filhos agora é cuidar de mim. Não é um texto filosófico, né, de autoajuda, esse tipo de coisa, mas esse texto tocou tanto em mim, tanto, né, que eu fiquei, nossa, maravilhado. E esse texto, eu acredito não ter falado isso pro Rafael, e que quiçá ele assista esse podcast, né, escute esse podcast. Esse texto foi o start da minha reconstrução. Ainda estou em processo de reconstrução. Ainda não estou 100%, mas eu estou pensando um pouquinho mais em mim, pensando em cuidar, né, um pouquinho mais de mim, me colocando em primeiro lugar em relação a algumas coisas, né, que me trazem bem, que me fazem ficar bem. E esse foi um start, e veio de uma pessoa que não me conhece, que não faz parte do meu convívio, mas
mas que eu aprendi a admirar bastante, né? Pela história do cara, pela história de como ele lida com o luto, como ele descobriu o luto, né? E acho que é isso. Eu queria compartilhar isso, que pai, mãe, vocês, não é que vocês vão deixar os seus filhos em segundo plano, mas vocês precisam estar bem. E estar bem não é você conseguir suprir todas as necessidades econômicas, por assim dizer, dos seus filhos, né? As necessidades materiais, mas é você estar bem para passar coisas boas, literalmente. É estranho você pensar em passar coisas boas não tendo nada de bom. É estranho você falar pro seu filho: filho, você vai ser muito feliz porque se você encara totalmente de maneira torta, se você é uma pessoa infeliz, angustiada, o mundo é um mar de rosas, de jeito nenhum. O mundo é porrada a todo momento. Mas e aí? Quando é que você vai se aprumar, ficar de pé para poder conseguir manter o seu filho de pé, sua filha em pé? Quando é que você vai, como você vai conseguir dar sustentação nas várias neuras da adolescência, por exemplo, se você mesmo parece que ficou um restígio da adolescência lá, que você não soube lidar, não soube transpassar, e acaba influenciando e deixando você para baixo, acaba fazendo com que você desenvolva uma depressão, uma ansiedade, e não trata isso porque você acha que não, depressão, não, que é isso? Eu vou cuidar da minha filha, que ela não tá legal, ela tá tristinha. Ansiedade, que é isso? Não, daí fica ali com a mãozinha, fica com o pezinho, né? Com o pezinho ali, balançando ali. Cara, pai, pra você, pai, pra mãe também, tá? Mas fique bem, fique bacana. Levanta a cabeça, respire, puxe uma máscara de oxigênio, coloque no seu rosto, tampe seu nariz e sua boca com ela, e aí puxe uma segunda para teu filho e tua filha. Cuide de você. Não é egoísmo cuidar de você mesmo ou pensar em você mesmo, às vezes em primeiro lugar. Não é egoísmo, é necessário, é necessidade. E eu tenho experimentado isso. Me coloquei em primeiro lugar em vários pontos, né? Na minha vida familiar, na minha vida pessoal, e tenho estado cada vez melhor para poder dar o melhor para as minhas filhas. Para finalizar, eu queria deixar um beijão enorme para anjos, né, que me lançaram algumas máscaras, mesmo não estando no mesmo avião. Um abração gigante pro Rafael, Rafael, ainda quero tomar um café contigo, cara. Ainda quero tomar um café contigo. Sou teu fã, cara. Obrigado por compartilhar essas palavras tão pessoais, tão íntimas. E você não tem noção do como foi importante pra mim. Então, encerro por aqui.